Fala, meus lindos, tudo bom com vocês? Antes de tudo, eu queria pedir desculpa pela demora com as aulas, tá? Porque eu tava realmente meio doente, então não deu pra gravar nada. Mas agora tá tudo bem, eu tô melhor e agora eu vou conseguir fazer essa reposição das aulas, tá bom? Só queria começar me pedindo desculpa porque realmente foram 2 semanas sem aula nenhuma. Enfim, hoje a gente tá na aula 6, tá, gente? Na nossa parte de dinâmica geomorfológica da Terra. E nessa aula a gente vai, claro, falar sobre algumas coisas novas, só que a gente vai também explicar algumas coisas que com o decorrer das aulas eu acabei falando, só que não expliquei, tá? Vocês lembram que teve algumas coisas que eu sempre fiquei dizendo, isso aqui a gente vai ver mais à frente. Então, essa é basicamente uma aula onde a gente vai ver todas essas coisas que a gente não viu até agora, tá bom? Então, vamos lá. Primeiramente, como eu adoro definições, a gente começa com a definição. Então, o que vai ser a geomorfologia? Vai ser um ramo da geografia que estuda as formas da superfície terrestre, certo? Daí eu coloquei o Hefesto porque a gente vai ter outra historinha mais à frente sobre isso, mas vocês vão perceber que a geografia, por muito tempo, ela foi tentada ser explicada de formas que os mitos explicassem as coisas da natureza, certo? Da mesma forma foi aqui, por exemplo, com os vulcões. A gente tem o Hefesto, certo? Que na cultura romana é conhecido como Vulcano, sendo um dos mitos que explicava ali a origem dos vulcões, certo? Só para começar a aula não tendo tanto conteúdo, eu achei melhor trazer isso, que é justamente aquele mito onde que os vulcões tinham fogo porque seriam as forjas de Hefesto, certo? E aí eles explicavam dessa forma o porquê que ocorriam as erupções e porquê que existiam os vulcões, enfim. Todos os vulcões, então, eram as forjas de Hefesto. E aí é legal você trazer isso porque você compreende que por toda a história humana a gente tem tentativas de explicações para eventos naturais através de mitos, certo? A história ela sempre foi muito importante para essa tentativa de explicar um conceito natural, tá bom? E aí a gente agora começa com a parte mais realmente teórica, certo? Que são a parte dos agentes internos versus agentes externos. Começando pelos agentes internos, como o próprio nome sugere, os agentes internos ou também agentes endógenos, ou seja, aqueles dentro da Terra, são todos os eventos que acontecem abaixo da superfície, ou seja, os próprios terremotos, os vulcões, que é o vulcanismo, e o tectonismo são todos os eventos ali dos agentes internos, certo? Porque são agentes que ocorrem dentro da nossa superfície terrestre e aí ocasionam mudanças no meio externo, certo? E aí a gente também tem os nossos agentes externos, ou também agentes exógenos. Antes eram os agentes endógenos, aqui a gente tem os agentes exógenos, certo? Que são aqueles agentes que ocorrem acima do relevo, ou seja, tudo que ocorre acima da superfície terrestre vai ser ali um agente externo, certo? E aí a gente pode citar o quê? A gente pode citar a ação dos ventos, a gente pode citar a ação dos seres vivos, certo? A ação das águas. Então, tudo que modela o meio externo vai ser um agente externo, certo? Um agente exógeno. E esses dois tipos de agentes, eles não são interdependentes, na verdade, não, eles não são... Eles são correlacionados, entendem? Eles sempre vão ocorrer, ou normalmente eles vão ocorrer em sintonia. Daí aqui eu coloquei dois tipos de eventos, os eventos orogenéticos e os eventos epirogenéticos, certo? Eles dois são agentes internos também e vem aqui a partir do tectonismo, certo? Então, o que vai ser, só explicando aqui, o que vai ser o tectonismo? Esse tectonismo, também conhecido como diastrofismo, ele vai ser um fenômeno que está relacionado com o quê? Pelo próprio nome a gente já consegue tirar, é um fenômeno relacionado com o movimento das placas tectônicas, certo? Então, basta lembrar das aulas passadas, quando a gente falou sobre as placas tectônicas, que ficam ali presentes na região da litosfera. Essas placas tectônicas vão, então, se mover, e a partir do movimento dessas placas tectônicas é que a gente vai ter ali o nosso tectonismo, certo? Esse tectonismo pode ser de dois tipos, pode ser orogenético, movimento orogenético, ou movimento epirogenético. O movimento orogenético, que é esse primeiro aqui, vai ser o quê?
a gente vai ter uma pressão, certo? Uma pressão horizontal, que vai fazer com que ocorra ali um dobramento, certo? Então, a gente vai ter tanto um dobramento quanto um enrugamento das superfícies terrestres, que vão ocasionar ali, por exemplo, os dobramentos modernos, as cordilheiras, as montanhas, certo? Então, são um conjunto de processos que levam à formação, rejuvenescimento de montanhas ou cadeias de montanhas, produzidos principalmente pelo diastrofismo, ou seja, pela deformação compressiva da litosfera. Mais à frente vocês vão ver que tem uma imagem que vai ilustrar muito bem isso, mas basicamente vão ser movimentos horizontais, certo? Movimentos que ocorrem ali a partir do choque entre duas placas tectônicas, mas horizontalmente falando. Já nesse segundo tipo de tectonismo, ou no movimento epirogenético, a gente tem o oposto. Se antes a gente tinha um movimento horizontal, aqui na epirogênese a gente tem um processo de verticalização, ou seja, a gente tem um processo de movimento vertical, certo? Esse processo ele vai ser lento e ele vai causar o quê? Ele vai causar ou um levantamento ou um rebaixamento da Terra, certo? Ou seja, ele vai causar tanto ali um soerguimento ou rebaixamento. Esse movimento, então, vai ser no sentido ascendente ou descendente, certo? E vai ocasionar ali uma mudança na nossa crosta terrestre, certo? Então, aqui, ó, conjunto de processos que resultam no movimento das placas tectônicas, no sentido ascendente ou descendente, ou seja, atinge também vastas áreas continentais de forma lenta, ocasionando regressões e transgressões marinhas e terremotos, certo? Então, resumindo, são esses dois os tipos de movimentos aqui que ocorrem, certo? Aí vamos continuar. Tá, como eu disse, existem ainda os tipos de movimentos nessas placas tectônicas, certo? Esses dois movimentos que a gente falou são, como é que eu posso dizer, uma forma geral. A gente ainda vai ter esses movimentos aqui mais específicos. Por exemplo, o primeiro movimento que a gente tem é o movimento convergente. O que esse movimento convergente sugere? Só pelo nome a gente consegue perceber que ocorre aqui um choque de placas, certo? Então a gente vai ter o quê? Uma aproximação das placas. Vocês estão vendo que a gente tem uma placa mais densa, uma placa mais pesada, que vai encontrar com uma placa menos densa, certo? Essa placa que normalmente vai ser a placa que vai afundar, e aí a gente vai ter meio que uma supressão dessa placa mais fina, certo? Vocês conseguem ver aqui, ó. Daí, com isso aqui, a gente já consegue introduzir um outro conceito, que é o conceito de subducção. O que é o conceito de subducção? Quando a gente tem uma placa continental encontrando ali uma placa oceânica, ou seja, vocês estão vendo aqui, ó, a nossa placa continental, e aqui a gente tem a placa oceânica. Essa placa oceânica, ela normalmente, não, ela, na maioria das vezes, ela vai ser mais fina, certo? E ela vai ter uma menor densidade, ok? Por ela ter essa menor densidade e ser mais fina, o que acontece é que ela vai ser mais flexível, certo? Então ela vai estar mais disposta a ser soterrada, certo? Então, quando ela entra em contato com essa placa continental, que é mais grossa, que é mais densa, certo? Essa placa oceânica, ela acaba afundando na placa continental, certo? E esse é justamente ali o nosso processo de subducção, certo? Esse processo de subducção, ele vai ser importante porque ele vai acabar formando as trincheiras oceânicas, certo? Que são ali grandes aglomerados, não são explicações para esse evento de convergência, certo? Esse tipo de movimento. A gente consegue, eles são meio que rastros de que esse tipo de movimento ele ocorre, certo? E o principal exemplo desse movimento convergente, por exemplo, a gente tem aqui na própria região da América do Sul, certo? Deixa eu passar aqui, ó. Pronto, tá? Vocês estão vendo essa região aqui dessa fossa do Peru, do Chile, que é essa fossa submarina aqui, ó. Isso é justamente o que ocorre. A gente tem essa região da placa oceânica, certo? Essa crosta oceânica, ela entra em contato aqui, ó, essa figura. A gente tem a crosta oceânica da litosfera, ela entra em contato com uma crosta continental que é bem mais densa, bem mais dura. Consequentemente, ela vai afundar, ela vai sofrer esse processo de subducção, certo? E aí ela vai ser sobreposta por essa crosta continental. Daí, ó, a gente vai ter a formação justamente dessas regiões aqui, como eu disse, são conhecidas como as trincheiras oceânicas, certo? A gente não tem trincheiras oceânicas somente nessa região, mas eu trouxe aqui para essa região, essa parte mais do centro-oeste da América do Sul, porque aqui é um exemplo que realmente vocês conseguem perceber mais nessa porção da América, certo? Ou seja, um exemplo mais nosso,
certo? O que acontece também é que essas rochas, essa crosta oceânica, é muito comum de acontecer o seguinte: essa crosta oceânica, ela vai para essa zona de subducção, ela acaba sendo soterrada, certo? E aí ela começa a se fundir. Quando ela começa a se fundir, essa rocha que está fundida aqui nessa região, mais próximo da astenosfera, essa rocha ela começa a emergir também, certo? Então é muito comum de nessa região de contato, nessa região de uma trincheira oceânica, é muito comum também a gente ter a formação de uma cadeia de vulcões, certo? Então é muito comum a gente ter, por exemplo, uma linha de vulcões nessa região de contato entre essas duas crostas, tá bom? E aí, outra coisa, por fim, outra coisa importante também é que essa região de subducção, ela vai ser responsável pela maioria dos terremotos dessa região, certo? Tanto é que mais à frente a gente vai falar do Círculo do Pacífico, que é o Anel de Fogo, também conhecido, certo? Que é uma zona de terremotos que vai abranger todo o Oceano Pacífico e ocorre justamente por conta desse encontro das nossas placas oceânicas com as placas continentais, tá bom? E aí, basicamente isso. Eu trouxe essa parte, realmente, eu me estendi mais nessa região, nesse conceito de movimento convergente, porque realmente essa questão da placa de subducção, dessa linha de subducção, ela vai ser muito importante, tá bom? Daí, por segundo lugar, a gente vai ter esse movimento transformante, que a gente vai ver mais à frente, ele vai ser responsável principalmente por algumas falhas geológicas, certo? E por fim a gente tem esse movimento divergente. Esse movimento divergente vai ocorrer, como o próprio nome sugere, do encontro de duas placas tectônicas. Essas placas tectônicas vão então forçar uma contra a outra e fazer com que ocorra um processo de formação geológica, certo? Então, a gente tem o quê? A gente tem rochas derretidas nessa região aqui do manto, que vão essas rochas, elas costumam emergir, certo? Nessa região de abertura. Então, a gente tem essa porção aqui, que normalmente é uma região de abertura da zona de contato entre essas duas placas, e aí vão formar uma nova crosta. Então, o manto aqui com material quente, ele sobe, e aí forma uma nova crosta terrestre, tá bom? Tanto é que por essa região aqui, mesmo sendo uma região de intensa atividade sísmica, o que acontece é que aqui o centro sísmico dessa porção são de terremotos relativamente mais leves, mais pequenos, certo? Aí, dois grandes exemplos que a gente pode citar aqui de regiões formadas a partir desse movimento divergente são essas duas regiões aqui, ó. Eu falei do Círculo do Fogo, deixa eu ver aqui. Pronto, até aqui, ó. São essa região aqui do Rift Valley na África, certo? A gente também tem o Mar Vermelho e o próprio Golfo de Aden, certo? Essas regiões são formadas por movimentos divergentes. Aí, só voltando aqui, ó, tá aqui o que eu falei antes. Essa porção toda aqui, ó, vocês conseguem perceber que são ocasionadas pelo encontro de duas placas, certo? Normalmente de duas crostas, uma crosta oceânica e uma crosta continental, e vão acabar formando essa linha, essa região do Pacífico aqui, que vai ser de intensa atividade tectônica, certo? Intensa atividade sísmica. Tá aqui aquela trincheira oceânica que eu disse antes, ó, a fossa do Peru, Chile. A gente tem todas essas regiões aqui que vão fazer parte do Círculo de Fogo, tá bom? Deixa eu seguir em frente aqui. Pronto. Aqui é só um resumo, tá? A gente tem os tipos de movimento, como eu disse, a gente tem os movimentos divergentes e os movimentos convergentes. Como eu falei, os transformantes, eles são basicamente um atrito, ou seja, não ocorre um processo de formação nem destruição da estrutura antes ali, então só ocorre um processo realmente de conservação do que estava ali. Então, ela vai ser responsável principalmente pelos terremotos. A gente vai falar mais à frente da falha de San Andreas, na Califórnia, certo? Que é um exemplo de movimento transformante. E aqui os movimentos convergentes, como a gente já falou, são responsáveis pela formação de cadeias de montanhas, como, por exemplo, a própria Cordilheira dos Andes e a Cordilheira do Himalaia, tá bom? Que são dobramentos modernos. Lembrando que o Brasil não tem dobramentos modernos, tá, gente? Justamente porque ele não tem essa formação, ele não tem essa região de contato entre duas placas tectônicas. Daí, entrando em dobramentos modernos, só para explicar, caso vocês não saibam, o que é um dobramento moderno. Dobramento moderno, ele é uma estrutura formada por rocha magmática e sedimentar, certo? E ele vai resultar ali na
forças laterais, ou seja, forças de contatos que vão acabar fazendo ali com que essa rocha ela forme uma cordilheira, tá bom? Então vai ser um movimento convergente. A gente tem um movimento convergente que vai acabar formando esses dobramentos modernos. Daí, só entrando nessa falha de San Andrés aqui, só para explicar, essa falha ela decorre do seguinte, ó, vocês conseguem ver que a gente tem duas placas aqui entrando em contato. A gente tem a placa norte-americana e a gente tem a placa do Pacífico. Essas duas placas, elas vão fazer aquele movimento, certo? De atrito entre si. Tá aqui, ó, mais especificamente entrando nessa região de contato das duas placas, elas vão fazer esse atrito entre si e por conta disso a gente vai ter uma intensa atividade sísmica nessa região, certo? O maior exemplo aqui de atividade sísmica foi o sismo de São Francisco, que ocorreu em 1906, certo? E foi um grande terremoto que matou mais de 3 mil pessoas e foi tão grande o evento que grande parte da população do estado da Califórnia pensa que um dia isso aqui, ó, essa região da Califórnia, ela pode vir a se separar, certo? Por conta dessa falha do San Andrés. E o que, cientificamente falando, pode realmente acontecer, dependendo de qual for a magnitude. Em uma escala de milhares de anos, pode realmente a Califórnia vir a se dividir em dois pedaços, tá bom? E aí esse terremoto, os terremotos nessa região, eles são muito fortes, certo? Indo ali da escala 6 a 8 de Richter, certo? Então, só para vocês terem uma noção do quanto que essa linha aqui realmente ela é instável, tá bom? Ou seja, só para resumir, toda a região de contato entre duas placas vai ser uma região de bastante atividade, certo? Vocês percebem aqui, ó, que, por exemplo, o Brasil, ele não tem essa intensa atividade porque ele não tem esse choque entre placas, certo? Ó, essa placa aqui do Atlântico, ela fica bem distante, muito mais próxima da África, e essa região aqui mais do Peru, da Argentina, realmente é a região onde a gente tem uma atividade sísmica mais forte, tá bom? Então o Brasil ele não entra nessa questão, por isso que a gente não tem terremotos, por isso que a gente não tem abalos sísmicos no geral, de uma forma geral, tá bom? Daí entrando agora nessa parte do vulcanismo, como eu disse antes, certo? Vai ser um fenômeno geológico que ocorre no interior da Terra, para a superfície quando há um extravasamento de magma, certo? Lembrando que na aula passada a gente já falou qual é a diferença de lava para magma, certo? E aí esse evento de vulcanismo, ele por muito tempo foi associado com essa questão do Hefesto, como eu já expliquei antes, certo? Que eles diziam que o Hefesto trabalhava nas forjas, aí por isso a lava, enfim. Daí outro exemplo de como a cultura, ou melhor, como os mitos tentam explicar essa questão dos eventos naturais é o próprio Namazu, certo? Que na cultura do Japão, o Namazu ele era o causador dos terremotos. Ele era um bagre gigante que ficava debaixo da região ali do Japão. E aí existia esse cara aqui, ó, que era o Kashima, certo? Esse Kashima ele usava uma pedra que era chamada pedra fundamental, que soterrava esse peixe, aí parava dele se movimentar, e quando ele não se movimentava, a gente não tinha os terremotos. Aí sempre quando ele se desviava e esquecia de continuar com essa pedra em cima do peixe, do bagre, ele se movimentava, e aí causavam os terremotos. Essa, é claro, parece uma coisa idiota, mas é uma tentativa de explicar o porquê que aquela região do Japão sofre com essa atividade sísmica tão forte, certo? E aí se eu voltar aqui para explicar, ó, vocês podem ver que essa região aqui do Japão, ó, é uma região de contato entre essa coisa aqui do Mar das Filipinas, certo? Então a gente tem aqui a placa do Mar das Filipinas, a gente tem a placa norte-americana e a placa euroasiática. Ó. Vocês veem aqui, ó, que é uma região de intenso contato entre essas três placas. Por conta disso, vai ser uma região de grande atividade sísmica, certo? Por conta disso a gente tem grandes terremotos e tsunamis na região, porque é uma área de contato aqui no Círculo do Pacífico, certo? Daí dando continuidade, só para explicar, isso não cai muito, mas aqui a gente tem o hipocentro e o epicentro de um terremoto, certo? A região de encontro das placas tectônicas, ou seja, essa porção aqui onde a gente tem realmente as duas placas tectônicas se encontrando vai ser chamada de hipocentro, e a região logo acima do hipocentro vai ser chamada de epicentro, certo? Então, basicamente é isso. Aqui é a formação das tsunamis, certo? Vocês podem perceber que, comparando com um terremoto, não há uma grande diferença, certo? Aqui, ó,
é só para via de exemplo da escala Richter. Ela vai ser utilizada para quantificar a intensidade dos terremotos conforme a manifestação na sua superfície terrestre. Aqui é só um exemplo de quanto é o nível de destruição de cada terremoto, certo? A energia equivalente de cada terremoto, para vocês terem mais ou menos uma dimensão. Por exemplo, aquele terremoto que eu falei antes da Califórnia, ele estava situado aqui, ó. Tá aqui, ó, pronto, o terremoto de São Francisco, de 1906, é justamente esse terremoto aqui, ó, da mesma equivalente com a bomba de Tsar, certo? E aí, a maioria dos terremotos, por exemplo, no Japão, são terremotos na escala 6 aqui, certo? Então, isso é realmente só para situar vocês, para vocês entenderem mais ou menos a proporção da energia envolvida em um terremoto. Daí, agora, quanto aos agentes externos, a gente tem como principal responsável pela mudança ali do nosso relevo o próprio intemperismo, certo? Sendo que esse intemperismo ele pode ser realizado através de processos mecânicos, químicos ou biológicos que desintegram e decompõem a rocha, certo? Mecânico, a gente tem, por exemplo, aqui eu coloquei esse exemplo porque realmente dá para perceber que com o tempo isso aqui, ó, essa rocha ela vai acabar caindo, certo? Por ação da própria gravidade. A gente tem aqui elementos químicos, claro, como por exemplo a chuva em reação com algumas pedras vão acabar fazendo com que ocorra ali um processo de lixiviação e, consequentemente, essa pedra vai vir a se corroer, vai vir a se destruir. E, por fim, a gente tem também a atividade de micro-organismos, certo? Que vão ocasionar ali essa decomposição biológica. Aí, os moderadores do relevo, como a gente já falou, a gente tem a erosão, de uma forma geral, vai ser a grande responsável por alterações na estrutura terrestre. A gente tem erosão eólica, pluvial, fluvial, marinha, glacial. Então, todos esses tipos de erosão vão ser responsáveis ali por fazer algum tipo de alteração na nossa estrutura, certo? Seja essa alteração, por exemplo, um deslizamento, um desabamento. Então, todos esses tipos de processos vão geralmente estar associados com a erosão, certo? Sendo que também podem estar associados com a atividade humana, tá bom? Aí aqui é só um exemplo muito escroto mesmo que eu coloquei só para vocês pegarem mesmo. Olha, a gente percebe o quê? Que nessa região onde a gente tem ainda uma grande concentração de árvores, o que acontece é que quando chove aqui, não há grande estrutura de soterramento, não há grandes deslizamentos, porque imagine que a gente coloca água nesse cabelo aqui, a água ela não entra e ela não faz muita alteração, certo? Ela não consegue escorrer para a cabeça do cara. Isso é um exemplo muito escroto, eu sei, mas é realmente para fixar. Já nessa região onde a gente não tem esse acúmulo de árvores, a gente já tem agora um desmatamento muito grande, certo? O que acontece? Quando a chuva ela cai nessa região do topo, por ação da gravidade, essa água ela vai acabar levando todos os minerais nutrientes do solo e vai acabar tornando essa região muito pobre em nutrientes, certo? Porque tudo vai acabar descendo. Ó. Esse é justamente o nosso processo de lixiviação. Lixiviação nada mais é do que a reação que a água tem no solo ao levar todos os nutrientes e minerais para uma região abaixo daquela que a gente está falando, certo? Então, aqui é só para explicar mesmo esse processo. Aí tá aqui de novo a foto, bem ilustrativo. E aí, entrando agora na geomorfologia do Brasil, certo? Grande parte das regiões de altitude se encontram no eixo sul-sudeste. Realmente, a maioria das cadeias de montanha que a gente tem vai se encontrar principalmente na região do sudeste, certo? Na região ali de Rio de Janeiro, São Paulo, essa região mais ao sudeste, vai ser o grande acúmulo de estruturas montanhosas. Daí, a estrutura geológica do Brasil, de uma forma geral, é uma estrutura bastante antiga, certo? Como a gente já falou nas aulas passadas, a gente tem tanto terrenos cristalinos, ou seja, escudos cristalinos, como também bacias sedimentares, sendo que os escudos cristalinos eles descendem ali daquela época mais do Arqueozoico e Proterozoico, enquanto as bacias sedimentares são do período Paleozoico ou Mesozoico. Só relembrando para vocês, como eu já disse antes, o Brasil ele não tem nenhum tipo de dobramento moderno, justamente porque ele não se encontra nessa área de contato entre placas tectônicas, certo? E, de um modo geral, a estrutura do Brasil ela é uma estrutura antiga, mas os agentes que modelaram essa estrutura são agentes mais recentes, tá bom? Daí aqui, só para revisar para vocês, são aqueles mapas que a gente falou. A gente tem aqui os nossos planaltos, sendo que o mais utilizado realmente vai ser essa classificação aqui, onde a gente tem uma subclassificação
bem mais delimitada, tá bom? A gente tem o Planalto das Guianas, o Planalto Central, então toda essa região aqui vai ser importante tanto para a questão da agricultura, quanto também para a questão da mineração, certo? Essa subclassificação do Brasil em regiões, ela é super importante por conta disso. E aí, entrando agora especificamente no perfil geomorfológico de cada região do Brasil, a gente vai fazer esse resuminho aqui só para vocês realmente terem uma noção básica, tá bom? Nessa porção do norte do país, o que a gente vai ter é a planície do Rio Amazonas. O que vocês têm que realmente perceber é que essa região da Amazonas, ela vai se encontrar abaixo da região normal do Brasil, ela vai ficar abaixo da planície brasileira. Então, é como se o Brasil, a Amazônia, ela se encontrasse em uma depressão, certo? Que é justamente essa depressão sul-amazônica. Então, sempre quando vocês pensarem nessa porção mais ao norte do Brasil, ou seja, nessa região que vai englobar mais a porção ali da Amazônia, essa região que engloba a região, por exemplo, de Belém, essa porção, vocês vão lembrar de uma região que realmente se encontra numa depressão, certo? Daí, quanto à região do Nordeste, a gente também tem a depressão nordestina, a depressão sertaneja, só que grande parte da região aqui do nosso Nordeste vai ser uma região quente, uma região árida, e por conta de quê? Porque a gente tem o grande exemplo aqui, o Planalto da Borborema, certo? Que acontece que a grande parte dos ventos que partem aqui do Oceano Atlântico, eles não chegam no sertão do Nordeste por conta do Planalto da Borborema, certo? Eles batem aqui e realmente não conseguem se espalhar para essa região, tá bom? A gente também tem uma grande quantidade de planaltos, certo? Assim como chapadas, certo? Então isso aqui é importante para vocês perceberem. Isso aqui é só exemplo, tá, gente? Vocês não precisam saber de tudo isso aqui, não. Estamos falando só em aspectos bem gerais mesmo. Daí, quanto ao centro-sul e sudeste, como eu falei, a gente vai ter uma grande quantidade de cadeias montanhosas, certo? Então essa região ela vai ser mais destacada por conta disso. E basicamente é isso, tá? Só lembrando aqui também que nessa porção mais do centro do Brasil, essa porção mais ao centro-oeste, vai ser a região onde a gente encontra ali a planície do Pantanal, certo? Então a gente tem, por exemplo, na região mais ali ao sul do país, a gente tem a bacia do Paraná, certo? Que vai ser justamente esse acúmulo ali de terrenos mais alagadiços, terrenos mais propícios ali para o desenvolvimento de certas agriculturas, tá bom? E é isso, gente. Muito obrigado. De novo, desculpa pela demora dessa aula, mas é isso. Qualquer dúvida é só me perguntar, tá bom? E é isso. Tchau.